de falarmos sobre a palavra de Deus, convido a todos a abrir comigo lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por estar aqui, ó Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, ó Deus, de morar num país livre, onde podemos abrir as portas aqui e poder cultuar a Ti livremente, ó Pai. Somos gratos a Ti por isso, porque sabemos que muitos não têm essa oportunidade, ó Pai. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, Pai, fale aquilo que precisamos ouvir nessa noite, ó Pai, que o nosso coração possa ser um coração igual ao Teu, Jesus. Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, na quarta-feira nós estamos falando, né, sobre ter um coração igual ao de Jesus. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil porque nós não queremos, porque sabemos que é difícil ter um coração igual ao de Jesus, porque quando falamos de ter um coração igual ao de Jesus, falamos de agir como Jesus, pensar como Jesus, ser como Jesus, falar como Jesus. Isso é ter um coração segundo o coração de Deus, ter um coração igual ao de Jesus. Então, nós sabemos que não é fácil, por isso que relutamos, por isso que esperneamos, porque sabemos ou entendemos, né, que ter um coração igual ao coração de Jesus, andar como Jesus andou, seguir os passos de Jesus, não é fácil, irmãos. Não é fácil. No mundo de hoje, é muito mais complicado ter um coração segundo o coração de Jesus. Porque ter um coração igual ao de Jesus, muitas vezes a imagem que passa é que você está sendo derrotado. A imagem que passa é que você é fraco, porque você tem um coração segundo o coração de Jesus. Então, quem tem um coração segundo o coração de Jesus, ele reage diferente do que o mundo espera que reagimos. Por isso que é tão difícil ter um coração igual ao coração de Jesus. Porque ter o coração de Jesus
é entender que o Senhor Jesus é aquele que disse: aquele que te ferir na face direita, ofereça à esquerda. Isso é ter um coração igual ao de Jesus. Se alguém te obrigar a carregar 1 milha, 1 quilômetro, ande com ele 2 quilômetros. Isso é ter um coração igual ao de Jesus. Se alguém te pedir a capa, ou a sua roupa, ou a sua blusa, dê também a túnica, dê também as calças, dê também a meia, dê também a camiseta, a camisa. Isso é ter um coração igual ao coração de Jesus. Ter um coração igual ao de Jesus é o que Paulo fala aos Coríntios, quando ele diz: sede meus imitadores. Essa era a consciência do ter um coração igual ao coração de Jesus. Quando Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Quando Deus olha para nós, irmãos, e Deus ele olha para o nosso coração, falando por mim, quando ele olha para mim, ele vê que o meu coração não está longe de ser um coração, de ser um coração igual ao coração de Jesus. Está longe disso. Eu acredito que nós que estamos reunidos aqui, estamos caminhando para isso. Mas se você tiver um olhar crítico de si mesmo, você vai entender que o nosso coração, ele sempre vai para o lado oposto do coração de Jesus. Então, quando Deus olha para o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, conhece o nosso íntimo. E quando Deus olha para nós, Deus não espera uma perfeição de nós. Deus não quer, não exige que você seja perfeito, porque não existe perfeição. Só Jesus foi perfeito. Só o coração de Jesus foi perfeito. Mas quando Deus olha para nós, Ele quer que nós buscamos um coração igual ao coração de Jesus. É isso que Deus quer de você, que você busque esse coração. Que você se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus, ao ponto de você conseguir chegar perto dele, o seu coração ser parecido com o coração de Jesus. É difícil, irmãos. Não é fácil. Eu sei que não é. A história que nós lemos aqui, uma história conhecida sobre a tentação de Jesus, sobre quando Jesus foi, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nessa passagem, nesse dia, nesses 40 dias que se passaram aqui, porque Cristo ficou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. E olha, irmãos, não é que o diabo esperou chegar no 40 dias para tentar Jesus, não. Durante os 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Durante os 40 dias. E essa história, quando olhamos para Jesus, nós vamos seguir aqui os passos de Jesus. Quando olhamos para Jesus aqui, nós entendemos que o coração de Jesus foi exposto no deserto. Essa história revela como era o coração de Jesus. Primeira coisa que eu queria observar com vocês nesse texto é quem levou Jesus para o deserto. Como que diz aí no versículo 1? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Qual a finalidade do Espírito ter levado Jesus ao deserto? Qual o propósito? Ser tentado pelo diabo. Então é mais ou menos assim. É você ter um amigo que te leva, te coloca
numa fogueira, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque quando Marcos vai falar sobre esse mesmo texto, vamos lá em Marcos, capítulo 1. Ele usa uma palavra diferente aí. Marcos, capítulo 1. E o versículo 12. Então sabemos que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito, e a finalidade de ter levado Jesus para o deserto, o propósito foi para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Marcos, no capítulo 1, versículo 12, vai usar uma outra palavra aí. Ele diz assim: logo após o Espírito o impeliu. Como que está aí na sua Bíblia? Impeliu? Impeliu? Conduziu? O que é esse impelir? O que quer dizer esse impelir? Quer dizer arremessar, forçar. Então, é como se Jesus fosse arremessado no deserto para ser tentado pelo diabo. Como se Jesus fosse obrigado a ir lá. E assim, irmãos, quando eu olho essa passagem, e às vezes eu já vi pessoas dizendo isso aí, dizendo assim: olha, é Deus que te leva para o deserto, é Deus que te leva para ser tentado. E não é, irmãos. Jesus foi levado, porque Jesus precisava vencer o diabo. Jesus precisava vencer lá no deserto. Por isso que ele foi praticamente obrigado a ir ao deserto. Ele foi forçado, arremessado ao deserto. O coração de Jesus foi exposto ali. Quando a Bíblia fala de deserto, quando você vê mais os crentes, né, pentecostais falando, né? E aí, irmão, tá tudo bem? Ah, tô na prova, tô passando deserto. Tô no deserto, irmão. Olha, o meu deserto não acaba. Porque deserto na Bíblia realmente tem, né, como que é? Tem o sinônimo de luta mesmo. O sinônimo de sofrimento. Então, pensando por essa lógica, Jesus foi levado ao deserto para que lá no deserto ele sofresse. E assim, irmãos, eu entendo também que o deserto é um lugar aonde há sofrimento. Eu entendo que quando estamos passando um problema, né, e esse problema dura, eu entendo que podemos falar que estamos passando por um deserto. Estamos passando por um deserto difícil, um deserto de luta, aonde há luta, aonde há sofrimento, aonde há dor. Isso representa o deserto. O deserto representa isso aí, como representou para Jesus também. Mas eu também olho e entendo que esse mundo que nós vivemos, esse mundo é um mundo de desertos. Todo mundo, em determinado momento da vida, ou já passou, ou vai passar por um deserto. Passamos pelo deserto, irmãos. Sofremos nesse mundo, lutamos nesse mundo. Não podemos fugir disso aí. A nossa vida, às vezes, a impressão que dá é que nós nascemos nesse mundo para lutar. Todo mundo tem luta nesse mundo. Às vezes nós ligamos luta com falta de dinheiro, mas até aqueles que têm dinheiro passam por lutas, irmãos. Passam por dificuldades. Porque deserto não quer dizer falta de dinheiro, quer dizer luta. Deserto quer dizer sofrimento. E várias pessoas, seja rico, pobre, mora no Brasil, na África, nos Estados Unidos, todo ser humano está, ou um dia esteve, ou um dia estará enfrentando lutas e caminhando
pelo deserto. Você quer saber o motivo de muitas vezes Deus permitir que nós vamos ao deserto? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo de número 2. Quem quer um coração igual ao coração de Jesus, irmãos, tem que estar disposto a passar pelo deserto. Tem que estar disposto a passar pelo deserto. Olha o que diz aí Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Acharam? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu, a palavra aí de novo, por todo o caminho no deserto. Durante estes 40 anos, Deus conduziu vocês pelo deserto, com um propósito, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, conhecer o seu íntimo, conhecer o seu coração. Algumas versões falam, conhecer o coração de vocês. Se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou esse texto aqui contra o diabo aquele dia, porque Jesus estava entendendo que ali no deserto seu coração estava sendo exposto, seu coração estava sendo colocado para fora, e nós temos essa história, o coração de Jesus foi exposto ali, Jesus foi provado, foi tentado ali no deserto, e Deus permite que nós entramos no deserto, Deus permite que nós andemos pelo deserto. Israel andou 40 anos no deserto, Deus permite isso aí, porque Ele quer ver o que está no nosso coração. Deus, Ele se agrada quando a nossa fé é provada, irmãos. Pedro vai dizer isso na sua carta, dizendo que a prova da nossa fé, para Deus, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Então quando Deus olha o seu filho passando pelo deserto, não é que Deus olha lá do alto e diz, bem feito, vai lá para o deserto, agora eu quero ver você, quero expor você. Não é isso que Deus pensa. Quando Deus olha para nós passando pelo deserto, irmãos, Deus olha para nós e Ele quer ver atitudes de fé, quer ver o que está no nosso coração, se nós vamos passar pelo deserto, né, como diz nossos irmãos, passando pela prova, dando glória a Deus, ou se vamos murmurar no deserto, ou se vamos tomar um outro caminho no deserto, ou se vamos nos dobrar no deserto, murmurar no deserto, pegar atalhos no deserto. Lembre-se, a prova da sua fé, quando você no deserto, você tem atitudes de fé, Deus se agrada de você. Para Deus, a sua fé é o bem mais precioso, é a coisa mais preciosa na vida de um cristão. Quando Deus olha para você, é a sua fé. A palavra de Deus diz isso aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer um coração que tenha fé. Um coração que quando passa pelo deserto, reage com fé. Um coração que quando passa pelo deserto, reage segundo o coração de Jesus. Quando nós olhamos a tentação de Jesus, qual foi a primeira tentação aí que Jesus passou, irmãos? Qual foi a primeira tentação que Jesus passou? Qual foi a primeira tentação que registrada na Bíblia aí que
que o diabo agiu com Jesus ali? Foi a dos pães. Olha que interessante, como foi a frase do diabo aí? Como foi a frase do diabo aí no versículo 3? O tentador se aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo, ele vem no momento de fragilidade. Jesus estava com fome, irmãos. Você acha que o diabo ia falar isso para Jesus se Jesus não tivesse com fome ali naquela hora? O diabo sabia que Jesus estava com fome. Jesus vai no ponto, naquilo que é a sua fraqueza. Não que essa seja a fraqueza de Jesus, mas aqui Jesus estava fragilizado pelo deserto. E o diabo vem na ferida. Porque é assim que o diabo age, irmãos. Ele vai na ferida. Ele vai naquilo que te causa fraqueza. Se a sua fraqueza é mulher, o diabo vai lá. Se a sua fraqueza é dinheiro, o diabo vai lá, irmãos. Ou você acha que o diabo vai falar, não, aqui ele é forte, então eu vou brincar com ele aqui, aonde ele é forte? Não, o diabo vai na sua fraqueza, vai na sua fragilidade, naquilo que ele tem, né, quase que certeza que vai ganhar, vai fazer você cair. É ali que ele vai. O diabo esperou Jesus estar frágil, com fome, para chegar até Jesus e dizer: olha, Jesus, se você é filho de Deus. É interessante o diabo usar essa expressão, se você é filho de Deus, porque uns versículos antes, olha o que diz aí, no capítulo 3, versículo 17. Um pouquinho antes. Olha o que diz: então uma voz do céu disse, todos ouviram: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Jesus é batizado, então Jesus sai da água, uma voz do céu, brada do céu, todos escutam a voz dizendo: esse é o meu filho amado. Inclusive o diabo ouviu também: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E agora o diabo vem no momento de fragilidade de Jesus, e ele tenta colocar dúvidas. Poxa, todo mundo ouviu a voz de Deus, inclusive o diabo, o próprio Deus declarou que é o Filho de Deus. E agora o diabo vem e fala o quê? Se você é filho de Deus, mande essas pedras se tornarem pães. Transforme essas pedras em pães. Jesus estava ali levado pelo Espírito Santo. Jesus estava no deserto porque tinha um propósito dele vencer ali no deserto. Porque Israel perdeu no deserto e Jesus tinha que vencer no deserto. E o diabo vai até Jesus no momento de fragilidade e quer que Jesus use os seus poderes em benefício próprio. Com a frase, né? Se tu és o Filho de Deus. E é interessante porque em vários lugares os pastores falam isso. Você é filho de Deus, você não pode passar por isso. Se você é filho de Deus, você não pode passar uma luta. Isso é falta de fé. Se você é filho de Deus, não pode faltar o pão na sua casa. Se você é filho de Deus, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Parece que foi invertido isso aí, enquanto o diabo, né, essa fala é do diabo. Se você é filho de Deus, você não pode passar fome, Jesus. Então transforme essas pedras em pães. É isso, essa é a proposta do diabo para Jesus. Você é filho de Deus, então você não pode deixar de comer pão. Então transforme essas pedras em pães. E aí Jesus responde, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, ele muda a forma. No versículo 3, no versículo 5, diz que o diabo, ele levou Jesus à cidade santa.
colocou-se na parte mais alta do templo. E ele, no versículo 6, ele fala: se és o Filho de Deus, joga daqui para baixo. Entende, irmãos? Lá na primeira tentação, ele não coloca dessa forma, porque ele viu que Jesus usa a palavra para falar com o diabo. Ele fala para o diabo: diabo, está escrito. E agora o diabo vem e fala, vem com uma maquiagem religiosa. Olha como que o diabo faz. Transporta Jesus para a cidade santa. Coloca Jesus no alto do templo. Olha como o diabo vem com uma máscara religiosa, a cidade santa, o templo. E aí ele fala para Jesus: Jesus, se joga daqui. Se joga daqui do alto. Porque está escrito. Agora o diabo fala: está escrito que o Senhor, que Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então o diabo, ele vai expondo o coração de Jesus. Jesus, naquela primeira cilada, Jesus fala para o diabo: olha, diabo, a palavra de Deus é que me sustenta. Olha o que estava no coração de Jesus. Diabo, a palavra de Deus é o que me sustenta. Eu vivo por aquilo que sai da boca de Deus. A minha vida está naquilo que sai da boca de Deus. Agora o diabo vem com um ar religioso. E mais uma vez Jesus fala: olha, diabo, está escrito que nós não devemos pôr à prova o Senhor nosso Deus. É como se Jesus estivesse falando para o diabo: diabo, eu estou aqui com um propósito. Você não vai me tirar do meu propósito. Eu não vou tomar atalhos. Jesus sabia que ele deveria morrer numa cruz. Jesus sabia que ele estava destinado a morrer na cruz. E o diabo chega até Jesus com uma máscara religiosa, com uma máscara, na cidade santa, no templo, e fala para Jesus: pula daqui, Jesus. Numa intenção de tirar Jesus da cruz, de tirar Jesus do propósito de Deus. E é isso que o diabo vem, isso que o diabo faz para nos tirar do propósito de Deus. E ele então dá um outro caminho para Jesus. Jesus não precisa morrer na cruz, se joga daqui, acaba com o seu sofrimento agora, se jogando daqui. Porque se você é filho de Deus, Deus vai pegar você, Deus vai mandar um anjo para te pegar. Então o diabo tenta nos tirar dos propósitos de Deus. Mas aquele que tem um coração igual ao coração de Jesus, reage como Jesus, responde como Jesus. Jesus responde com a palavra. Jesus diz: não. Mais uma vez Jesus diz: diabo, não. E aí o diabo, não satisfeito, levou Jesus, no versículo 8, depois o diabo levou-o a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Sabe que o diabo, talvez das tentações, irmãos, essa é a tentação mais contemporânea, porque o diabo está mexendo com a vaidade do homem, com a vaidade de Jesus. Quem não sente vontade de ser, de ter todos os reinos do mundo? Quem não tem vontade de aceitar uma proposta dessa, não que o diabo coloque, mas quem não quer uma proposta dessa? Olha, tudo isso te darei. Você já pensou você, olhar uma riqueza muito grande e alguém dizer para você: olha, tudo isso eu vou dar para você,
Tudo isso pode ser seu. Olha que o diabo está mostrando para Jesus, e é interessante que Jesus não repreende o diabo dizendo, você pode me dar tudo isso, você não pode me dar tudo isso. Jesus não é essa a resposta que Jesus dá para o diabo. E o diabo começa a mostrar os reinos do mundo, as glórias, começa a mostrar as riquezas do mundo. E o diabo vem com a proposta para Jesus dizendo, olha, pode ser seu. Tudo isso pode ser seu. Sabe aquela proposta do vendedor? Né? Você vai numa loja de carro e ele começa a falar o quê? Olha, esse motor é assim, o câmbio é desse jeito, olha a roda, olha o vidro, olha ele cria, né? Na verdade, a propaganda, ela cria a vontade de você ter algo, ter alguma coisa. A impressão que dá é que eu preciso ter aquilo ali. Algumas propagandas deixam você tão ali intertido e fala assim, e ainda vem, olha, você precisa ter isso. Eu tenho, sempre, às vezes tem alguém, um famoso lá falando, eu tenho, e você também precisa ter isso. Então o diabo leva Jesus e mostra todos os reinos, toda a glória, toda a riqueza e diz, Jesus, isso pode ser seu. Tudo isso pode ser seu. Não precisa morrer na cruz. Não precisa. Eu vou te dar tudo isso. Só que com uma condição. Se você se prostrar e me adorar. O diabo quer a nossa devoção, irmãos. O diabo quer o nosso coração, porque quando eu me prostro, quando eu adoro, eu faço isso de coração. O se prostrar, o adorar, você não adora a Deus, você não adora Deus se o seu coração não estiver em Deus. Adoração não é vir aqui na igreja e cantar a música, irmão, isso não é adoração. Adoração é aquilo que está em primeiro lugar no seu coração. Isso é adoração. Você adora a Deus na sua casa, no seu serviço, com o seu dinheiro, com os seus bens. Você adora a Deus. Adorar a Deus é aquilo que vem em primeiro lugar no seu coração. Devoção a algo, quando você é devoto a alguém, você está dizendo, olha, o meu coração está naquele alguém. Eu sou um devoto a ele. Então isso é devoção, isso é adoração. Então o que o diabo está pedindo para Jesus é, Jesus, tudo isso pode ser seu se você me der o seu coração. Eu quero o seu coração. E mais uma vez, Jesus olha para o diabo e diz, não, você não vai ter o meu coração. Retire-se daqui, diabo. Saia daqui, porque o meu coração pertence ao meu Pai. Um coração igual ao coração de Jesus é aquele que diz não ao diabo. É aquele que não troca Jesus por bens materiais, por fama, por nada nesse mundo. Isso é ter um coração igual ao coração de Jesus. Isso que Jesus nos mostra aqui, quando ele passou pelo deserto, ele nos mostra que ele tem o que estava dentro do seu coração. E nós devemos buscar isso aí, irmãos. Nós devemos buscar esse coração igual ao de Jesus. Quantos de nós não murmuramos quando nos falta alguma coisa? Jesus poderia muito bem dizer, estou passando fome aqui nesse deserto. Estou passando fome aqui, então eu vou mesmo transformar essas pedras em pães. Eu posso fazer, então eu vou transformar as pedras em pães. Jesus não fez isso. Jesus poderia pular do monte, lá do templo. Jesus poderia acreditar no diabo, porque muitas pessoas acreditam, irmãos. Olha, você é filho de Deus, você pode pular daqui.
Você pode pular daqui, olha, a palavra fala que Deus vai mandar um anjo para te pegar. E mais uma vez Jesus fala, não vou colocar o meu Deus à prova. Eu vou passar pelo deserto. E mais uma vez o diabo fala, olha, eu posso dar tudo aquilo que o homem quer, fama, dinheiro e glória. Tudo isso pode ser seu, se você me der o seu coração. Mais uma vez Jesus diz, não. Então um coração igual ao coração de Jesus é aquele que diz não. É aquele que não troca o seu coração, não troca a sua vida por nada, não toma atalhos, passa pelo deserto, enfrenta o diabo, enfrenta os demônios, enfrenta o que for, mas ele cumpre o propósito, ele vai até o fim. Ele se satisfaz em Deus. Então, irmãos, vamos orar nessa noite. Vamos orar. E mais uma vez, vamos pedir um coração igual ao coração de Jesus. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai.